Bem-vindos ao podcast Vozes da História, um espaço onde compartilhamos memórias, histórias, saberes e identidades do nosso território. E hoje, nesse episódio, nós vamos conversar sobre um dos locais mais fascinantes de São Sebastião, o convento do bairro São Francisco. E para conversarmos sobre isso, eu estou aqui com o jornalista, pesquisador de histórias regionais e autor, Edson Souza. Tudo bom? Tudo bem? Um prazer enorme ter você aqui no podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina. E o Edson, ele está lançando um novo livro, ele que já tem mais de 20 livros escritos, né? Sobre o litoral. Sobre o litoral. O Edson também ele tem um arquivo, o Arquivo Ilhabela, é um pesquisador, então, assim, ele se debruçou realmente sobre a história do convento, o que é uma grande honra, né? Vindo de um profissional tão qualificado, com tanta experiência, um grande presente para São Sebastião. E o nome do livro é O Convento Franciscano e a Paróquia Nossa Senhora do Amparo. Sim. Eu fiquei tão em dúvida, falei, será que eu coloco o nome todo? Eu coloco só Convento Franciscano, mas existe mais com o mesmo nome. Outros, né? Então falei, eu vou colocar o Convento Franciscano e a Paróquia, embora a gente tá falando do complexo todo, mas tem que ficar registrado. A gente tá falando ali da parte conventual e da parte da paróquia, então... E Edson, conta um pouquinho assim para nós, como que surgiu, como que nasceu a ideia de escrever um livro sobre o convento? Sobre o convento, na verdade, desde pequeno eu já venho escrevendo sobre temas históricos no litoral. Eu termino já fico pesquisando, falei sobre o que eu vou falar agora. E aí a gente vê pessoas que fazem sugestões, escreve sobre tal tema, inclusive pediram pra gente escrever sobre a Confrio, que teve aqui em São Sebastião. Comecei. Mas aí eu falei, não sei, parece que tem uma coisa que chama, quando é pra mim pegar um tema e seguir em frente. Aí eu tava pesquisando na internet algumas coisas sobre história, vendo de outros países também que eu gosto. Tudo que é relacionado à história, não só do litoral, mas do Brasil todo, do mundo. Aí achei uma foto do convento. Eu achei que era em Portugal. Eu falei, não é possível, não conhecia. Você, aqui da Ilhabela, não conhecia o convento? Não conhecia o convento, você vê. Uau! Aí eu falei, caramba, que bonito. Eu mostrei pro Giliard, que é o meu sócio. Eu falei, cara, que legal, né? Esse prédio antigo deve ter um monte de história. Aí a gente foi vendo, tava lá, Convento São Francisco da Praia. E eu não sei se as pessoas de São Sebastião já estão tão familiarizadas assim, mas a gente que vem de Ilhabela, por exemplo, São Francisco da Praia, e a gente viu na internet distrito, eu falei, não tava casando. E daí eu falei, distrito, mas não, é bairro. Foi onde a gente pesquisou, eu falei, não, vamos lá conhecer, é aqui do lado. A gente foi e foi lá. Aí quando cheguei lá, me encantei, falei, meu próximo livro é daqui. E até então eu não sabia o tamanho do desafio, porque não tem documentações, assim, muitas documentações acessíveis. E eu falei, mas eu quero fazer, né? Entrei no prédio, eu lembro que quando eu tava subindo a escada ali, aconteceu algo que eu falo que foi meio sobrenatural. Segurei no corrimão, comecei a subir a escada, de repente parecia que eu tava andando sobre nuvens, assim, parece que era um chamado, né? Que eu olhei pra cima, assim, já... Você vê ali a parte do altar de Nossa Senhora do Amparo, parecia que ela estava falando, dando a missão, e a resposta foi sim, vou fazer. Não importa as dificuldades. Então foi bem legal, assim, né? Foi uma coisa que chamou para fazer, eu falei, vou fazer. Não sabia nem por onde começar, para ser sincero. Então eu chegava em casa, sentava assim na mesa, olhava pro computador, ficava horas ali, e falei, por onde começar, né? Quem que escreveu sobre o convento, onde... a gente pode iniciar para conseguir documentações. Isso que eu ia perguntar agora. E onde você encontrou essa documentação? Tem, assim, bastante literatura sobre o convento aqui do bairro? Tem algumas, assim, de época. Tem escritores do bairro, tem bastante. Como é que fala? Nossa, deu branco aqui no nome dele. Mas enfim, já eu lembro o nome, eu falo. É que a gente pesquisou tanta coisa. Mas quando você estava falando da província também, né? Sim, quando a gente vai pesquisar, eu faço tipo um mapa. Falei, vou começar por aqui. Então eu vi que o convento, quem comandava lá era a província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Falei, vou começar por aqui. Aí eu entrei no site deles, fiz contato com eles pelo canal. Fui vendo se eles tinham documentações relacionadas ao convento da época e tal, plantas, enfim. Aí consegui algumas coisas com eles.
que iam passando, links, alguns PDFs de documentos antigos. Depois a gente achou alguma coisa na Hemeroteca do Estado de São Paulo, e a gente tem um link que você entra, tem acesso aos jornais de época. Então muitos jornais propagavam as festas de antigamente. Estou falando de 1920, 1930, jornais dessa época. Então, inclusive, jornais detalhistas que, quando tinha o cemitério lá, se falecia alguém no bairro, saía no jornal. E as pessoas que iam no funeral, também o nome saía lá, tipo... E que jornal que era? Desculpa, eu não... Tem Diário de Santos, tem um outro que é a Tribuna de Santos também, tem a Tribuna de São Paulo e a Tribuna de Santos, são dois específicos. Então, no de Santos você acha muita coisa. Isso tudo tem link na internet, as pessoas conseguem acessar. Que bacana. Vai abrir, assim, de 1919 até 1960, por exemplo. E ali são centenas de jornais, né? Você tem acesso aos PDF, pode folhear online e tem que ter a paciência de ler. Então, essas informações são muito importantes, porque como também o podcast é um projeto do Arquivo Histórico aqui da Prefeitura de São Sebastião, eu acho sempre muito importante a gente poder falar com as pessoas que têm interesse em fazer pesquisas, onde elas podem estar indo aí atrás de informações, né? A pesquisa bibliográfica a gente sempre gosta de deixar, né? Para as pessoas verem onde que a gente pesquisou, porque outras pessoas também... Que a gente quer fazer isso. Eu fiz um livro do convento, mas não quero que ele seja um único, ou não. Aquilo ali é o pontapé inicial. Eu quero que o livro chegue ao conhecimento das pessoas e incentive outras pessoas a escreverem também sobre o assunto. Eu acho que quanto mais pessoas falando sobre o convento ou sobre o bairro de São Francisco, é importante. Então a pesquisa bibliográfica é um incentivo, né? É verdade. E vamos começar então aqui do começo, porque tem muita coisa para a gente falar sobre esse lugar, né? O convento, ele tem um espaço assim de muito afeto, né? Entre os sebastianenses, eu acho que entre as pessoas do litoral, né? E eu moro lá no bairro, então eu passo na frente desse prédio quase todos os dias e eu não me canso de olhar para ele e pensar, né, nas histórias, em quantas histórias devem ter dentro daquelas paredes, quanta coisa já aconteceu. E eu gostaria até de agradecer você, porque graças a essa entrevista, você ter aceitado vir aqui hoje, eu fui estudar um pouco sobre o convento para poder me preparar, né? E porque jornalista é assim, né? A gente sabe um pouquinho de tudo, mas não é especialista em nada, né? A ideia é essa, incentivar a leitura. Incentivou. E aí, eu gostaria que você contasse um pouquinho para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, para entender, para que elas entendam como era o bairro São Francisco no período da construção do convento. O que você descobriu sobre isso? Como era o bairro? Como que era a economia, as pessoas que viviam ali? Sim, o Frei Pantaleão Batista foi a semente ali, porque quando a província existia em Portugal. Então, no Brasil, quando eles fizeram a província franciscana, que chamaram de Santo Antônio do Brasil, levou um tempo ainda para eles conseguirem a autonomia, né? Foi o Papa Constâncio X que deu autonomia para o Brasil. Então, a partir desse momento que essa província no Rio de Janeiro consegue autonomia para decidir aqui dentro, eles tiveram que fazer uma eleição e eleger ali um custódio que vai ficar responsável pelos conventos e paróquias, igrejas, assim, no Brasil. Antes disso, eles tinham que reportar a Portugal para fazer alguma coisa, para ter autorização para trabalhar. Então, demorava muito na época, porque não tinha comunicação como a gente tem hoje. Então, essa província conseguiu autonomia, o Frei Pantaleão foi eleito a custódio e começou a fazer peregrinações pelo país para visitar outras iniciativas. Então, tinha sesmeiros que ganhavam terras em tal lugar e faziam uma capela. É o caso do bairro de São Francisco da Praia. Quando, em 1640, Antônio Coelho de Abreu e Luzia Alves foram morar lá porque eles ganharam a sesmaria, fizeram o sítio e dentro do sítio dele fizeram uma capelinha que destinaram a Nossa Senhora dos Desamparados, que foi o início. Então, eles já tinham essa intenção, junto com outros sesmeiros que foram morar lá, de querer fazer algo maior e tal. Então, quando eles souberam que o Frei Pantaleão estava fazendo a sua peregrinação pelo país e ele passou em São Sebastião na época, eles já receberam e compartilharam essa vontade de querer construir uma igreja maior, né? E aí eles apontaram vários terrenos onde podia ser feito e o Frei gostou de um que era lá no bairro. Nada bobo, né? Porque o lugar é espetacular, né? Lindo, né? Até foi isso que encantou ele. Próximo do mar,
já tinha ali uma capelinha, né? A gente chama de ermida, que ermida é uma capela, uma construção menor, num lugar mais ermo, mais distante né? E aí ele falou, vai ser aqui. Aí o Antônio, na época, o Antônio Coelho de Abreu gostou, doou 100 braças de terra para então fazer. Então essa capela pequena dos Desamparados foi, na verdade, a casa dos primeiros freis que vieram para preparar o terreno para fazer o convento como nós conhecemos hoje. Entendi. Eles ficaram hospedados ali. E essa capela de Nossa Senhora dos Desamparados tem uma lenda, né, que conta, lenda é lenda, né? Enfim, é uma história que vai passando, né, por gerações, mas eu encontrei ela nesse livro do Frei Basílio. Basílio Hoover. Isso. E ele conta essa lenda ali também, então acho que é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, né, para conhecer, que diz que essa ermida que você falou, ela foi erguida por 2 freis, que eles naufragaram ali, próximo ao bairro São Francisco. Então, eles conseguiram chegar até a praia, construir essa capela, Nossa Senhora dos Amparados, e que, depois de algum tempo, aportou por ali um navio holandês, que eram inimigos, né? E esses navegadores, eles pediram água, e os freis atenderam. E que, em troca, esses navegadores deram utensílios, ferramentas. E aí se sentindo amparados, eles teriam mudado o nome, então, para Nossa Senhora do Amparo. Isso é uma lenda? Ou tem alguma verdade? Como que aconteceu essa mudança do nome de Nossa Senhora dos Desamparados para Nossa Senhora do Amparo? Uau! Qual é o fato? Na verdade, tudo isso é verdade, existe. É que essa lenda, ela tá no livro do Frei Basílio Hoover, também está no livro Crônicas do Convento, de 1636 a 1642, uma coisa assim. Que eu não sei se esse documento é do convento, deve ter no arquivo histórico aqui. Eles estão falando da lenda, de como surgiu a devoção da Senhora do Amparo aqui no Brasil. Então eles usam essa lenda, que na verdade tem lá a sua verdade. Realmente veio uma embarcação com alguns frades, só que não foi no bairro de São Francisco. Foi em uma outra localidade, se não me engano no Amazonas, por ali. Eles acabam naufragando, não tinha como fazer contato na época com a província para pedir ajuda, ficaram lá, no meio do mato. Foram acolhidos por uma aldeia indígena e ali eles acabam construindo uma ermida nesse lugar, no bairro. E ali começa a devoção à Nossa Senhora dos Desamparados, que eles se sentiam desamparados por estar lá perdido no meio do mato. E nisso veio uma embarcação de exploradores, uma embarcação que eles falam que é corsárias, depende de qual livro a gente está lendo, que cada um chama de um jeito. Corsário, pirata e explorador são termos diferentes. Mas essa embarcação parou lá e os caras foram ajudados por esses frades que já estavam convivendo ali no meio da aldeia, né? Então, quer dizer, não foi aqui no bairro São Francisco que isso teria acontecido. Mas esse é o berço de como surgiu a devoção à Senhora do Amparo. Entendi. Porque depois eles falam, os exploradores que achavam que iam ser estrangulados pelos indígenas, na verdade não sabiam que iam dar de cara com um monte de frade vivendo ali e se sentiram amparados. Então tem esses 2 nomes, desamparados porque os freis ficaram ali, desassistido, porque não tinha como comunicar ninguém para salvar eles, e amparados porque já é a história desses caras que... Então nasce ali Nossa Senhora dos Amparados. Então o termo vai se espalhando, vai chegando às colônias e as pessoas vão fazendo capelas e falando, vamos entronizar aqui Nossa Senhora dos Desamparados. Então começa a surgir assim a fé. Entendi. Mas a capela mesmo dos Desamparados no bairro de São Francisco foi o Antônio Coelho e a Luzia, junto com os demais moradores lá, que tiveram essa iniciativa de construir. E depois os franciscanos que vieram para preparar o convento, que com a mão de obra dos escravizados fizeram o que a gente conhece hoje, que é a arquitetura que está lá. Nós vamos chegar lá. Sim. Mas antes, vamos dar um passinho para trás, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre os primeiros freis que vieram aí para a construção do convento, né? Tiveram 2 que trabalharam na construção do convento. E queria que você contasse um pouquinho sobre esses freis. Você tem alguma curiosidade também? Muitos. O Pantaleão, quando ele começou a fazer a peregrinação e chegou no bairro de São Francisco, que ele ouviu da comunidade o desejo deles de construir uma igreja maior, ele aceitou, levou para a província, tinha que esperar, né? A província dar a autorização. E isso aconteceu. Então, a partir daí, eles podiam fazer. Então, o Frei continuou sua peregrinação, mas destinou para ali, para o bairro,
3 freis que foram para lá para preparar, então, o terreno, para fazer os estudos, para então construir toda aquela estrutura que está lá hoje. Esses 3 freis vieram para cá. Bento da Conceição, Baltazar da Neves e o Luiz, que era conhecido como Tangerina. Ah, eu adorei esse apelido. Tangerina? Imagina. Eu fiquei pensando se era porque talvez ele fosse ruivo, né? Então, o Frei Basílio cita ele como Luiz, aí entre parênteses, vulgo Tangerina. Eu também fiquei imaginando, por que será Tangerina? Bom, enfim. Quem sabe um dia a gente não encontra alguma coisa, né? Sei. Na época não existia a Lá fotografia, na né? frente Um eles vão fazer desenho, alguma coisa, uma pintura, né? Lá na frente eles vão fazer um pomar ali atrás do convento. Eu fico imaginando qual será o primeiro pé que eles plantaram. Quem sabe não serve de inspiração, né, Edson? Luiz Tangerina plantou os pés de tangerina no bairro. Enfim, aí eles passaram a morar nessa capela dos desamparados. A capelinha primeira que existia. E o primeiro prédio é que o convento foi construído por blocos. Então, a Capela dos Desamparados, na frente eles construíram uma outra que chamaram de Capela Provisória, para então transferir para ali as imagens históricas, e eles continuaram morando aqui, então, na primeira capelinha. Tudo começou a ser feito na Capela Provisória na frente, onde as pessoas iam para assistir as missas e tal. Aí depois eles começaram a estudar a ala conventual, que era mais para frente. A igreja em si no meio não foi feita ainda, então ficou assim, o convento, no outro lado, tudo ali vai ser grudado. Hoje a gente vai lá, você vê a escadaria. Onde sobe aquela escadaria ficou vaga porque eles fizeram um convento. Ah, entendi. Porque com o convento pronto, eles podiam usar como morada para que outros frades também viessem para cá e ia ajudando a fazer as coisas. Então construíram o convento e as capelas aqui. E nisso teve um momento que eles tinham lá, um momento de dar um dia de descanso, né? Que um dos freis que veio para cá, que é o Bento da Conceição, ele já veio com um conhecimento de carpintaria, de pedreiro. Então, a visão dele colaborou muito ali. Nisso, ele sai para conhecer as vilas de Vila Bela, hoje Ilha Bela. Ele queria conhecer um pouco das comunidades lá. E acaba que ele acabou tendo um acidente que levou a óbito dele. E hoje a gente vê que isso refletiu muito na questão do convento, na arquitetura. Porque hoje a gente vê que o convento que está ali, ela é em linha reta, mas a igreja, quando eles construíram depois sem ali a assistência do Bento, o conhecimento deles tiveram que improvisar algumas coisas que não estavam na planta original, que precisava do conhecimento dele, mas por ele ter falecido, por isso que o frontispício da igreja é para frente. Ah, nossa, então esse frei fez muita falta ali, né? Fez, eles fizeram. Hoje a gente vê, quando vai no convento, você vê que a igreja é fora do bloco, assim. É verdade. Eles tiveram que meio que fazer um improviso, porque não tinha ali aquela visão do especialista que estava faltando. Nossa, então isso ali não foi proposital, foi um problema na construção ali. Sim. E aí depois eu fiquei sabendo uma história também curiosa sobre esse Frei Bento, né? Bento da Conceição. Que também você pode confirmar para mim. O que eu li é que o corpo dele foi encontrado 11 dias depois e que ele estava assim, sem cheiro, que ele estava intacto. Isso procede ou é histórias assim que também vão sendo passadas? Então, de acordo com os documentos da província que a gente teve acesso e leu, que foram também reproduzidos pelo Frei Basílio Hoover no livro Páginas de História Franciscana do Brasil, eles contam a mesma coisa, que o Frei saiu para conhecer as vilas, queria conhecer um pouco da comunidade da ilha que estava aqui próximo, né? Vila Bela na época, hoje Ilha Bela. E ele acabou falecendo, então eles foram procurar, encontraram ele no canal, intacto, 11 dias depois. E aí levaram ele para enterrar na Capela Provisória, que era lá mesmo no convento, na parede ali, que era um hábito da época, enterrar as pessoas, né, dentro do convento mesmo. É interessante como isso, né? Acho que por São Sebastião ainda ser um lugar muito isolado, mas eu fico pensando, né? Trazendo essa história para hoje, o que aconteceria, né? Ele poderia ser, sei lá, santificado, é assim que se fala, eu não, esse termo que uso, mas seria com certeza uma coisa muito, muito assim, interessante, daria muito o que falar, né? E o nome também, Bento da Conceição, já parece que é... Verdade. Reflete muito, a gente consegue imaginar uma imagem muito linda, religiosa. História muito legal. E o que eu gostaria de pedir aqui para o Márcio para passar umas fotos aqui agora do convento, para a gente poder ver juntos. Essa foto é bem antiga, tem aí as redes de pesca, né, que são tão importantes, marcam tanto a cultura da pesca ali do bairro São Francisco, né, onde está instalada.
essa capelinha. Isso aí não existe mais no local, mas ela pertencia a um assunto que nós vamos falar logo, logo, que é a capela da Ordem Terceira, Terceira, né? Que nós vamos tratar. Isso aí já é um pouquinho mais atual, né? Já é um prédio do convento mais atual. Essa que linda. Olha como era o bairro, né? Ainda não tinha escadaria, só Não, tinha era uma rampa só. Mas dá para ver perfeitamente o que você falou ali sobre a falta de simetria ali, né? Sim, sim. Você vê que o prédio ali na frente é pra frente a igreja, né? O convento do lado, a capela lá no canto. E ali no cantinho, eu queria chamar a atenção também para um muro branco, que ali era o cemitério que você falou no início da nossa conversa, né? Então, e hoje também ali tá tudo ocupado, né? Por casas. Esse é o fundo do convento? Esse é o fundo do convento. Também hoje está totalmente tomado, né? E ele aí maravilhoso, né? Imponente aí. Parece até que sobre as águas, assim, olhando uma coisa maravilhosa, né? Que coisa. O contraste dele com a Serra do Mar ali no fundo. É muito bonito, né? Faça sem dúvida. A pedra fundamental, quando foi lançada, é o cruzeiro. Ah, é mesmo? Sim. Porque então não foi o convento. A pedra fundamental é onde hoje está o cruzeiro? É onde está o cruzeiro. Quando os franciscanos iam fazer alguma obra em algum lugar, eles colocavam a pedra fundamental. Então era essa parte, era o cruzeiro na frente para simbolizar para as pessoas que ali era uma obra franciscana que ia estar sendo realizada. E quando foi colocada essa pedra fundamental? 1664, quando eles inauguraram. Aí começaram a fazer a obra do convento, da igreja e tal, para inaugurar. E esse convento demorou ainda bastante tempo para ser finalizado ou não? Porque ele é enorme, né? Imagina assim a falta também de equipamentos. Quanto tempo será que ele levou para ser construído? Para construir é uma história bem sofrida, porque na época o Brasil colonial funcionava dessa forma. Então os fazendeiros, as pessoas que tinham em volta, que também assim, incentivaram, né, a causa ali de, pô, vamos construir um convento lá, eles doavam as coisas também para os frades, para cooperar. Então muitos desses que tinham escravizados na época acabavam doando esses escravizados para a igreja. No livro do convento que eu escrevi, eu tenho um capítulo que eu falo sobre isso, os escravos da Senhora do Amparo. Foi uma polêmica, muita gente não gosta, mas eu acho que o Brasil colonial funcionava dessa forma, a gente não pode cessar de falar, a gente tem que mostrar como funcionava naquela época. Então, quando a gente olha para o convento, hoje, para toda aquela estrutura, a gente está vendo, né, um prédio que foi construído, um serviço dos escravizados, forçado. Claro. Então, tipo, então quando a gente fala que os freis vieram para cá para preparar o solo onde ia ser, eles fizeram todo o estudo, né? Olhavam, mediam, mas quem preparou o terreno, quem puxou os blocos, quem cavou, quem fez tudo, foram os escravizados. Então, é uma coisa que foi bem sofrida na época, né? Imagino. Também, assim, falando sobre ainda uma situação que pouca gente conhece, é que alguns freis também vieram para o convento daqui franciscano aqui como punição, né? O que eles chamavam de desterro. Então eles, inclusive eu li sobre um que era o Frei João Capistrano, você me corrija aí se eu estiver... Tá certo. Que ele era um homem muito estudado e ele veio para cá também por causa de um outro frei, enfim, que era um superior dele e que não gostava dele, enfim, quis puni-lo. Então também vieram alguns freis para cá, né? Tinha muito isso, porque a mesa da diretoria, a província era no Rio de Janeiro. Então eles decidiam lá quem que vai ser o guardião de tal época. Tinha freis que vinham para cá, ficava como guardião por 3, 4 anos. Dificilmente ultrapassava esse limite. Elegiam outro, que às vezes aceitava o cargo, mas não vinha morar aqui. Eles estavam em outro convento, num outro estado, e comandava de lá. Então, o zelador, o porteiro que morava aí, que passava as horas. Então, tipo, por isso que muita coisa chegou a desaparecer do convento. Em termos de material, de livros, de informações, de plantas que eram alteradas, porque as terras do convento ali eram todas, você vê, mas com o tempo aconteceu de invadirem, de grilarem, então tinha muito isso. Então vinha para cá, às vezes, frades que tinha mais experiência e tinha outros que eram novo, que às vezes cometeu algum deslize, alguma coisa lá em cima e como punição mandava para cá. Muitos deles não gostavam porque o convento para cá era visto como um lugar ermo, distante de tudo, eles não queriam ficar isolados aqui. Então vinha para cá como punição, passava um tempo aqui de até
conseguirem autorização para voltarem para a missão num outro lugar. Acontecia muito isso. Então teve freis ali que fez um trabalho legal, teve freis que foram aplaudidos, teve freis que as pessoas oravam para que não voltassem mais para cá. Então isso mostra, né, tudo essa linha do tempo, como é que funcionavam as coisas ali dentro, que todos somos falhos, né? Claro. Então acontecia muito isso. É verdade. E ainda falando sobre os escravizados, voltando a esse assunto agora, eu também li que em 1799, quer dizer, muitos anos antes da assinatura da Lei Áurea, né, da abolição da escravatura, teve um casamento lá no convento do bairro São Francisco entre um homem liberto, né, que é o Antônio Rodrigues Machado, com uma escravizada, que é a Anacleta do Amparo. Essa história me chamou muito a atenção. E eu gostaria de saber se isso era comum na época, os casamentos, porque eu li também que o guardião que fez esse casamento, ele precisou responder ao inquérito, ele foi investigado, porque existia ali a ideia de anular, né? Então, isso me fez pensar e eu gostaria de saber, você como pesquisou sobre esse assunto, se você descobriu mais alguma coisa e se essa prática, o casamento entre um homem liberto e uma escravizada, naquele período, era uma coisa comum de acontecer. Sim, guardião, eles não eram o presidente, né? Eles não tinham uma voz para fazer, tipo, o cara aceitou o cargo de guardião, vinha para cá pro convento. Ele não podia tomar todas as decisões e fazer tudo sem antes passar para a província, né? Tinha uma mesa ali. Outras pessoas tinham que ver, tinha que ter tantas aprovações para fazer tal coisas. Tinha guardiões nesse tempo que fazia. Eram poucos até, não era muito comum, não. Dentro da história da igreja, assim, de conhecer um frei que fazia casamentos e batizados de escravizados. Principalmente esse. Está descrito no livro do Frei Basílio Huber também, né? Que pegava uma pessoa liberta que casou com uma escravizada, que fazia parte do convento. Então teve um frei que veio para cá que tinha esse hábito, ele fez vários até, não foram foram vários casamentos e batizados aqui no convento de São Francisco. Então ele foi repreendido na época, porque quando isso chegava lá em cima na província, os outros falavam, mas ele não mandou para cá, a gente não sabia. Então eles anulavam esse casamento porque consideravam inválido. Tinha que ter aprovação do presidente, né, para saber. Então, por isso que acontecia muito isso. Entendi. Nesse caso, eles não conseguiram anular, teve essa apuração, acho que veio para cá um visitador. Sim. E ele concluiu que o casamento tinha sido legal. Sim, e aconteceu. Ainda falando sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas questões, porque o bairro São Francisco ali, ele tem é um bairro que tem muitas, inclusive agora o sítio arqueológico ele foi reconhecido aí como uns lugares eu esqueci o nome, como fala o nome da palavra, vou lembrar. Quando as pessoas vão saindo de uma terra para outra, como é que é? Não é... Vão mudando de um espaço para o outro, eu esqueci a palavra que fala. Mas enfim, como um lugar de passagem de pessoas escravizadas, foi um título que acabou de receber. Então ali a gente tem que saber, né, dessa história que foi construída com mão de obra escravizada. Eu acho que isso é muito importante, né? Faz parte da nossa história, da nossa cidade. E ali no livro desse frei, ele faz muitas menções. Inclusive ele fala sobre que os escravizados eles eram muito rebeldes, né? Do ponto de vista deles, é claro, né? Alguns eram. Porque os frades, eles recebiam a doação dos senhores de engenho na época. Os caras doavam a mão de obra escrava doavam os escravizados que agora faziam parte do convento. Então mudava o senhorio ali, eram os freis que iam comandar eles. Por isso que tinha essa rebeldia, que os escravizados que já eram mais de idade, que já estavam acostumados a receber ordens de um senhor de engenho, eles não queriam aceitar que um frade desse as ordens para ele. Então tinha muito isso, eles não aceitavam, às vezes não... Então teve freis que teve muito isso registrado, no começo da província tem isso. Entendi. Bate-boca, então tratavam mal, tinha atos de violência, nem sempre, mas alguns... E também eu li que eles tinham famílias lá no bairro, né? Então, muitos
eles deviam, eu não sei, não consigo entender como funcionava isso, mas eu imagino que eles deviam dormir no convento, mas que de manhã eles podiam sair, eles tinham, que nem a Anacleta, ela era casada, Uhum. né? Então, eram 2 momentos muito diferentes ali na vida também dessas pessoas. No convento chegava uma certa idade que o escravizado, ele ganhava a carta de alforria, era liberto. Eram os freis que faziam. Então tinha um frei ali no meio que ele era conhecido, tanto no Rio de Janeiro, na época, porque ele tinha esse hábito de dar a liberdade. Ele era um homem bom. Era um homem bom, é. Entendi. Raríssimo no meio. E aí... Mas é que um tempo sofrido, né? No Brasil colonial, você vê uma pessoa que era polêmico. É uma fase assim que hoje a gente fala sobre a escravidão no Brasil, mas a gente ainda a gente como pessoas brancas, né? Uhum. E certo, provavelmente fala de um ponto de vista de pessoas brancas, né? Uhum. Então é muito difícil pra gente tocar nesse assunto, né? Então eu tô falando por mim, porque eu falo sobre isso, mas eu não consigo me apropriar muito bem dessa história. Sim. Mas tenho muita vontade de aprender como fazer isso, né? Porque eu acho que é importante, faz parte. Uma dívida eterna que o Brasil sempre vai ter, né? Com os africanos e os descendentes. Com certeza. Não tem como reparar essa parte na história, mas por isso que o estudo é importante, né? Não só livros como esse, mas a gente incentivar as pessoas a buscarem cada vez mais, né? Porque quando a gente se apropria da história, assim, a gente tem um conhecimento, a gente não comete os mesmos erros do passado. Com certeza, é verdade. E a gente também tem que reconhecer, né? Você vê o essa Brasil dívida hoje, que você falou sim. aí, né? Que ainda O tem país muita hoje é coisa pra muito fazer. preconceituoso para muitas coisas, só que a gente é fruto de uma miscigenação, né? A gente é branco por fora, mas eu tenho orgulho que no meu sangue eu tenho certeza que corre ali uma mistura do negro, do indígena, então a gente tem tudo isso dentro da gente. Eu não entendo como é que a gente tá numa lista que supera ali, tá sempre à frente dessa parte de preconceito, essas coisas não deveriam existir. É verdade. A gente é colorido. É verdade, concordo. E vamos falar agora um pouquinho também sobre... Muitas pessoas já foram lá no convento e viram lá o jazigo, né? Do Coronel Julião de Moura Negrão, porque ele tá num espaço ali, né? Destaque. De destaque, né? Destaque. Ele foi o fundador de Ilhabela, é isso? Foi. E por que o corpo dele veio ser São 3 personagens. enterrado aqui no convento? O que aconteceu? Por que ele veio? Por que não ficou na ilha, ele sendo fundador, né? Enfim. Voltando na parte de referência bibliográfica, o livro Genealogia Sebastianense, de Gabriel Santana, fala muito isso. Quando a gente começa a pesquisar as famílias antigas de São Sebastião, você vê que era um hábito uma pessoa ter filhos e batizar com o mesmo nome do pai. Isso gera uma confusão histórica muito grande. Por isso que é bom estudar a genealogia dessas famílias. Julião de Moura Negrão é o primeiro, ele era capitão-mor aqui em São Sebastião. Foi o primeiro. Ele teve depois um filho, que ele também chamou de Julião de Moura Negrão. Olha. Então, o fundador de Vila Bela vem dessa família. Ele é o terceiro na família com o mesmo nome. Então, Julião de Moura Negrão a gente fala. Julião de Moura Negrão pai, Julião de Moura Negrão neto. O de Vila Bela é o filho. Certo. Então, o que está enterrado lá, o que está sepultado no convento é o de Vila Bela, que é o filho. É o terceiro. E ele veio para cá porque a família dele era daqui. Entendi. Ele acabou se tornando o capitão-mor lá de Vila Bela, né? Foi um projeto que o pai dele que projetou a emancipação lá da cidade de Ilhabela. Quando a ilha ali vai atingir a vila em 1805, na verdade, o filho continuou um trabalho que já veio projetado pelo pai. Tá certo. Daqui, então por isso que ele veio para cá. Nossa, olha só, bacana. Nossa, não sabia disso. Obrigada. E além do convento, o bairro São Francisco tem muitas coisas maravilhosas, né? Nossa, ali é berço. As festas antigas. As festas, as paneleiras do bairro São Francisco, né? E o seu livro você também fala um pouco sobre isso, né? O que você descobriu sobre isso? Quando eu comecei a escrever sobre o convento, achei que ia ser um livro só sobre a igreja em si. Mas não, abriu as portas, falei, vamos falar do bairro todo. Porque tem muita história ali, né? A questão das paneleiras também, que extraíam o barro dali, da região, né? Tinha vários lugares que pegavam. A gente foi, durante as pesquisas, entrevistar alguns moradores lá do bairro. A gente conversou com o Pampo, acho que o nome é Riberto da Ressurreição, que é mais conhecido como Pampo ali, né? Que é o filho da Adélia. Uhum. Ele mostrou tanta coisa pra gente lá e
o jeito dele falar, assim, então eu acho muito importante esse resgate material, pegar as memórias das pessoas e acaba sendo a peça que faltava no quebra-cabeça. Os documentos históricos levam a gente até certo ponto, mas fica algumas lacunas para ser preenchido. Então a gente coloca o resgate material, a gente chega, né, mais próximo da realidade de como funcionavam as coisas na época. E assim a gente reconstruiu a história do bairro, né, de como tudo funcionava antes de ter uma rodovia, antes de ter todas aquelas ruas que era só estrada de barro. As festas antigamente não tinha energia elétrica, eles colocavam tocheiros e durante a noite, quando ia passar a procissão, eles acendiam aquilo, então o caminho inteiro era iluminado com tochas. E os documentos citam que eram paus d'alhos, que tinha ali árvores que exalavam um cheiro à noite. Então eu fiquei imaginando como era bonito, né, na época, como deveria ser a tranquilidade, a paz que era passar ali com a procissão à noite. Nossa, é verdade. Você tá falando isso, eu tô aqui viajando com você. Inclusive, eu vi ali que você cita, você faz uma homenagem, né, a um dos moradores antigos ali do bairro, que é o mestre Pedro de Jesus Moreira. Uhum. Quem foi esse senhor? Quem foi o mestre Pedro? Quando a gente tava fazendo a pesquisa pro livro, a gente conversou com o Pampa, aí eles falaram, vamos na casa do Pedrinho, pescador lá. O Pedrinho tem várias histórias aqui também, que é o companheiro lá do Pampa, na pesca e tal. Aí a gente falou, vamos lá. Eles apresentaram o Pedro pra gente, né? Eu acho que ele tinha 93 anos, ou 92. E foi uma tarde maravilhosa ali, né? Que ele conversava com a gente, contou muitas lendas da época, e ele e o Pampo lembrando, assim, as coisas de como eram as corridas de canoa que tinha no bairro, né, como que funcionava tudo isso, essa parte das festividades, que tinha concorrência de quem vai fazer as prendas, de quem vai fazer bandeirinha, de quem vai trazer as coisas, então isso foi muito legal. E depois eu falei pro Pampo, pro Pedro, né, pro Pedrinho. Ele ainda atravessou a rua, que ele mora ali no bairro, ele atravessou ali, vamos lá que eu vou mostrar minha canoa, que é a Naja. Né, foi com essa canoa que eu vivi várias aventuras. Ele contou um monte pra nós, eu coloco no livro. São 2 capítulos. O capítulo que vem a seguir desse, que fala lá dos caiçaras, eu coloco ali umas lendas que ele contou pra gente. E nessa canoa eu lembro que ele falou, em vida eu já contei a história de muitas pessoas, mas eu quero que um dia alguém conte a minha. Quem sabe agora no seu livro eu não faço parte, porque eu posso continuar existindo através dos registros históricos, né? E, nossa, eu até me emociono pra falar, porque eu falei, cara, eu tenho que fazer isso, porque foi muito legal. Então, nesse livro eu tô trazendo as fotos desse dia, que a gente tirou com ele, e colocando um pouco das histórias que ele contou pra gente. Nossa, que lindo, que bonito, que bom que você fez isso, que bom. E voltando aqui ao convento, o convento ele teve períodos assim de decadência, né? Que foi entre 1932 e 1930, quer dizer, teve um período de decadência e depois, entre 1932 e 1937, ele foi restaurado pelos freis alemães. Damaso van Kern foi quem começou. Isso. Começa em 1925, quando nessa troca de guardiões tinha uns que eram destinados para o cargo, mas renunciavam. Então, até escolherem um outro, passava alguns anos e o convento ficava sendo assistido por zeladores. Alguém que ia morar lá e arcava sozinho com os custos de tentar fazer a manutenção, né? O convento precisava de tudo. A água encanada já parava de vir, né? E o cara tinha que fazer alguma coisa. Então, essa parte de 1925 até ali 1932, o convento vai ruir. A parte conventual mesmo vai ceder as colunas internas, o telhado vai cair, vai ficar só a parte lateral de fora, o que a gente chama só, sobrou os muros ali, né? Então, nisso roubavam tudo, levavam as portas, levavam janelas que eram de madeira, então vai descaracterizando aquele prédio, né? E o zelador fazia o que podia na época, né? Inclusive ele teve a ideia de, como o convento tinha muitas terras, lateral, fundo, de separar uma parte e alugar para um terceiro. Esse terceiro alugava para um outro. E quando vai mudando isso lá na frente, que o zelador sai, não tinha livro de contas, não tinha nada, entrava um outro, então aquilo lá ficava, Deus dará, ninguém lembrava. Então o cara se apossava, falava, eu sou dono desse terreno. Por isso que o convento perdeu muito de suas terras, né? Porque falam que grilavam os terrenos, mas porque não tinha controle. Entendi. Quando vinha para cá um novo guardião com a missão de reformar e tal, ele tinha um trabalho imenso para poder tentar entender como tudo aquilo funcionava, em que pé estava. Entendi. Então, quando chegou ali em 1932, o convento já estava pedindo socorro, porque já estava tudo quebrado, né? A parte conventual não podia abrigar mais ninguém, porque já estava tudo caído.
A igreja já estava com as telhas quebradas quando chovia. A parte interna era tudo de madeira, mofado, insetos xilófagos quebravam os altares. Então, o Frei Damaso foi quem teve esse início de querer restaurar. Então, ele trocou algumas coisas na paróquia para manter e refez o convento, né, com a ajuda da mão de obra da comunidade ali. Conseguiu levantar o convento. Uns 4 anos de trabalho ali. Entendi. Essa parte conventual, quando ficou pronta, veio outros fez para cá, começaram a morar ali para fazer a parte missionária, fazer as festas e pedir colaborações. E com isso eles conseguem arrecadar dinheiro. Ok. Entendi. E aí, hoje, esse convento está precisando novamente, né, de um restauro, né? Ele é muito bonito por si só, mas ele precisa uma reforma no telhado. A gente vai lá, a gente vê algumas manchas de infiltração. E é um grande desejo da comunidade do bairro em ver esse lugar, né, novamente aí restaurado. Você acredita que o seu livro pode contribuir para inspirar aí pessoas, enfim, religiosos, a estarem olhando para esse convento, assim, e pensando no restauro, no investimento? Você chegou a pensar sobre isso quando você estava escrevendo? O meu objetivo com o livro é esse. Na verdade, fazer a história dele ficar conhecida. Porque é muito difícil quando você vai atrás de um projeto de restauro, mas as pessoas não conhecem a história do que está sendo pedido, né? Eu mesmo sou de Ilhabela. Quando eu li para o convento a primeira vez, não conhecia. Uhum. Eu vi a foto dele e nem imaginava que era ali. Eu acho que muita gente não imagina porque agora, com a construção da rodovia, as pessoas passam por trás. Antigamente não existia essa rodovia ali, que era toda a entrada era pela rua Padre Gastão, que chama hoje, passa em frente ao convento, vai na Martins do Val e liga lá na frente. Antigamente era isso, então as pessoas conheciam. Depois que inauguraram ali a parte da rodovia, as pessoas desviaram o caminho. Então, por isso que eu acho que muita gente ainda não está familiarizada de que ali existe um convento franciscano. Então, eu acho que precisa desse olhar sensível. Então, eu quis chamar a atenção com esse livro. Eu falei, vou fazer a história, né? E quem sabe esse livro chega no conhecimento, faça com que essas esferas municipal, estadual, conversem, né? Porque precisa. Né? É difícil, a gente sabe, porque o convento é trabalhoso, a gente sabe que isso tudo é caro pelo estado que ele está hoje, mas é uma coisa que não precisa fazer, que nem eu falo, tudo de uma vez. Passo a passo a gente começa fazendo. Mas para isso as pessoas precisam trabalhar juntas, né? Comunidade, a municipalidade, a diocese, que agora é responsável, de 2019 para cá é a diocese de Caraguatatuba, que assiste ao convento. Tem que falar com o Condefat, que foi quem tombou em 1972, né? E a gente entende como um processo de tombamento, guarda proteção, que é uma coisa que a gente, ao meu ver, eu vejo que não está sendo feito. Porque precisa de pintura, precisa de tudo, e a gente não vê nada acontecendo. Então, não é uma questão de criticar, é uma questão de que as pessoas precisam se unir para fazer com que esse restauro aconteça, né? E tem muitos conventos no Brasil, quando eu comecei a estudar esse, que eu vejo, assim, da mesma ordem franciscana, que hoje a ala conventual, que já não faz mais essa parte de receber as pessoas, os freis que vão ficar hospedados ali, é transformada em museu. Então a paróquia do lado, que é em conjunto, continua seu papel de igreja, mas o convento do lado é transformado num museu. Eu acho que ali no bairro São Francisco está precisando disso. Pegar esse lado conventual e fazer dele um museu. Entendi. Cobra uma taxa simbólica de turista, enfim, e que esse dinheiro seja revertido ali para poder fazer uma pintura, para trocar uma lâmpada, para enfeitar a igreja com vasos de flores, quando precisa comprar alguma coisa. Eu acho que isso é válido. Seria interessante. A gente está pensando nisso, estou também, né, refletindo. Ali, para ter um museu, teria que pensar também na questão da segurança, porque muitas obras sacras já foram, né, furtadas ali daquele espaço, né? Inclusive a Nossa Senhora dos Desamparados, que era a imagem que tinha nessa ermida, hoje ela está no museu em São Paulo, né? Aí foi localizada, existe hoje uma conversa para estar compartilhando a guarda dessa imagem, que é muito querida para a comunidade do bairro. E para nós encerrarmos, calma, deixa eu perguntar antes. Eu esqueci de falar alguma coisa? Porque às vezes eu falo, vou encerrar, mas depois começa a surgir outras perguntas. Nossa, mas tem muita coisa, né? Que se eu falo, não vou falar não, deixa as pessoas tiverem acesso ao meu livro para poder... Então, eu vou estudar uma forma de colocar o livro para as pessoas lerem online gratuitamente. Clica lá e lê.
Que eu acho que é Entendi. válido. Quem quiser mesmo o livro impresso, aí entra lá na editora, que é Clube dos Autores, que a gente usa hoje, e faz a compra ali. Eu estou trabalhando hoje com o livro ilustrado, o que é caríssimo, porque como não tem patrocínio, E quem ilustrou para você? Quem participa desse livro junto com você? é o Giliard. O Giliard é o sócio meu hoje, que trabalha comigo. Quando eu fundei o Arquivo Ilhabela, eu convidei ele, e ele veio com essa parte de ilustração. Ele é fotógrafo hoje, repórter fotográfico. E eu passei para ele toda essa responsabilidade de dar um rosto pro texto que eu tô trazendo ali. Inclusive, a gente está ali com a Ele capa tá aqui, do né? livro ali apresentando aqui na tela. Sim. Então, Né? eu faço a parte dos textos e dou pro Giliard, falo, estuda e ilustra. Ele tem essa responsabilidade de criar as Entendi, uma imagens. parceria, assim, né? é. Bacana. Não é fácil fazer um livro. Então, quem quiser adquirir, ela vai poder comprar com a editora. Sim. Você já tem a editora? É o Clube dos Autores. Clube dos Na Autores. internet. Essa Clube dos Autores, ela é parceira da Amazon, Mercado Livre, Estante Virtual, essas plataformas mais famosas assim que vendem livros, né? Entendi. Então vai estar exposto ali para quem quiser comprar. Aí tem a versão luxo, que eles falam, que é a versão colorida, que eu falo que é caro porque eles encarecem. Uhum. A menos que eu conseguisse um patrocínio e conseguisse pedir uma quantidade X de livros, aí o valor caía, então a gente conseguia. Mas como não tem, fica lá, então o que importa é que existe, né? Com certeza. E tem com a versão certeza. simplificada, É que fazer nascer essa criança aí, né? Não é fácil, mas tem a belíssimo versão trabalho. simplificada também, que é um livro, o miolo do livro que eles falam é preto e branco, né? Aí o valor cai bastante, fica mais fácil. Entendi. E agora sim, para terminar, eu gostaria de saber, assim, o que você gostaria que as pessoas que lessem os seus livros, as pessoas que vão ler o seu livro, o que você gostaria de passar para elas, assim? Tem alguma mensagem, tem algum conhecimento? O que você gostaria que elas sentissem, né? Ao terminar de ler o seu livro? Quando eu comecei a pesquisar, eu falo, o convento me levou para um universo diferente, assim, me tirou do meu eu, assim. Eu falei, caramba, quanta coisa, né? Que a gente, que nem eu falo, são histórias da nossa gente, da comunidade, tradições, que acaba caindo no esquecimento, né? E é tudo tão legal, quando eu comecei a escrever o livro, eu me apaixonei pela história do lugar, do bairro em si, de como as pessoas faziam. Então, acho que quando as pessoas lerem o livro, tiverem acesso, espero ter conseguido traduzir esse sentimento em palavras e que incentive outras pessoas a, né, ajudar a trazer esse olhar sensível para o convento, que todos possam olhar e falar, se doar também, né? Acho que muita gente fala, mas é uma igreja católica, fala, a gente não está falando sobre placas aqui, estamos falando da nossa história, da nossa cultura, né, que precisa ser reforçada, precisa ser valorizada para que não acabe, né? Ali tá as memórias da nossa gente. Questão do cemitério que a gente pulou. Ah, sim, tá vendo? Sempre a gente fica do lado. Tô falando a Sim, primeira vamos geração foi sepultada ali naquele solo, né? A primeira geração do bairro, São Francisco? Sim, sim. Hoje, em frente ao convento, tem a Praça do Cruzeiro. O Cruzeiro é a pedra fundamental, né? Foi sinalizada ali. Então, essa praça hoje leva o nome de Lourenço Lovisi. Isso. Ele morou no bairro, é um italiano que veio pro bairro em 1888, como comerciante. E ele se envolvia nas festas, ele ajudava, comprava troféus para distribuir ali nas corridas de canoa caiçara que tinha. Então, era uma pessoa muito envolvida. Ele, a família, tinha o filho. Então, você vê, essa geração toda foi sepultada ali no cemitério extinto, que existia do lado do convento. Então, as pessoas acabam esquecendo, né? Você sabe se teve alguma transferência desses restos mortais que estavam ali para um outro tipo para um outro cemitério? Ou... Não teve. Não teve, tá certo. Tinha um cemitério no Portal da Olaria. Ah. Tinha não, o cemitério ainda está lá. Não sei se ainda faz a sua função, que eu acho que não. Acho que não. Mas... Acho que não pode mais, porque... dizem que por estar muito próximo ao mar, né, a questão do... Enfim, mas quando esse cemitério da Olaria foi aberto, muitas pessoas acreditaram que ia ter essa transferência dos ossários para lá, mas não. Aquilo ficou abandonado, as campas quebraram, o mato dominou, outras pessoas acabaram usurpando ali o lugar, construíram casas em cima que vendiam para um, para outro. Então hoje as casas estão em cima do cemitério. Desse lugar. Tá Eu certo. tenho essa curiosidade para saber se as pessoas
nessas casas já viram alguma coisa sobrenatural também. Quem sabe, né? Depois do nosso podcast não aparece alguém contando alguma coisa aqui. Mas enfim. Aí a capa do seu livro. Quero reforçar então, para quem nos acompanhou aqui nesse podcast, o livro aqui do Edson Souza, né? O Convento aí do Franciscano. E é um livro super, super caprichado, resultado de uma pesquisa aprofundada, né? E que fala também do convento e também sobre os moradores antigos do bairro, né? Faz homenagens. E então quem tem curiosidade sobre o convento, mas também quer conhecer um pouco mais sobre a cultura do bairro, não pode deixar de adquirir esse livro, que tá lindo. E nós vamos encerrar aqui, Edson. Quero convidar as pessoas também que nos acompanharam, que gostam do podcast Vozes da História, para que você compartilhe o podcast e convide aí o seu amigo, a sua amiga que gosta de história para estar assistindo, para estar nos acompanhando. Eu adoro receber mensagens, viu, dos ouvintes. Então, você aí que está me ouvindo, escreve. Eu também gosto muito de receber sugestões de entrevistados. Então, se você tem curiosidade para ouvir, saber alguma coisa sobre a história de São Sebastião, escreve para mim. Quem sabe aí não pode ser o tema do nosso próximo episódio. E muito obrigada novamente, viu, Edson? Imagina, eu que agradeço o espaço, né, e a oportunidade de estar aqui divulgando um pouco desse trabalho. Estou muito feliz. Ah, eu também. Eu estou mais feliz, viu? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.